Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. A multidão disse a Jesus: que sinal realizas para que o vejamos, creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho insinuou à multidão que se tinha operado aquele milagre tão grande. Vieram então também outras barcas à margem do lugar onde tinham comido pão e o qual as multidões o tinham seguido. E por isso o evangelista acrescenta que chegaram outras barcas em busca de Jesus. São João Crisóstomo. No entanto, depois de um milagre tão grande, não perguntaram como tinha atravessado o mar, nem buscaram tomar conhecimento do milagre. Com efeito, prossegue. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? A não ser que alguém diga que aqui se deve interpretar quando, como, de que modo. É digna de nota a volubilidade daquelas almas. Com efeito, os que diziam: este é o profeta, e se propunham a arrebatá-lo para fazê-lo rei, agora que o encontram, já não pensam mais em nada disso. Santo Agostinho. Eis aquele que tinha fugido para o monte, falando agora àquela mesma multidão e expondo-se a ser detido e aclamado rei. Depois do milagre, cheio de mistério que operara, toma a palavra a fim de nutrir com discursos os espíritos daqueles cujo ventre saciara com pães. Alcuino. Aquele que nos deu o exemplo para fugirmos dos louvores mundanos e das seduções do poder terreno, dá aos doutores o exemplo de como devem perseverar na pregação. São João Crisóstomo. A mansidão e a bondade nem sempre são apropriadas. Quando um discípulo é desleixado e grosseiro, é preciso aguilhoá-lo. E isso é o que faz aqui o Filho de Deus. Quando as multidões vêm adulá-lo dizendo: Rabi, quando chegaste aqui? O Senhor, para mostrar que não almeja a honra mundana,
mas busca unicamente a salvação dos homens, responde repreendendo-os, não só para corrigi-los, mas também para expor o que ocultavam em seus corações. Por isso segue, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Santo Agostinho. Como que dizendo, buscais-me movidos pela carne, não pelo Espírito. São João Crisóstomo. Depois de repreendê-los, passa a pregar a sua doutrina celestial. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Como dizendo, vós procurais a comida temporal, eu, porém, alimentei os vossos corpos para que procurasseis aquele alimento que não dá a vida temporal, mas a vida eterna. Alcuino. O alimento corporal sustenta apenas a carne do homem exterior, e não basta recebê-lo uma única vez, mas é preciso recebê-lo todos os dias. O alimento espiritual, porém, permanece eternamente e proporciona a saciedade perpétua e a imortalidade. Santo Agostinho. O Senhor insinua que Ele mesmo é esse alimento, como fica claro no que é dito a seguir. É como se dissesse: vós buscais-me por causa de outras coisas, buscai-me por mim mesmo. São João Crisóstomo. Como alguns, querendo viver na ociosidade, abusam desta passagem, é preciso lembrar-lhes as palavras de Paulo: aquele que furtava, não furte mais, mas antes ocupe-se, trabalhando com suas mãos em qualquer coisa honesta, a fim de ter o que dar ao que está em necessidade. O próprio Paulo, quando ia a Corinto, detinha-se na casa de Áquila e Priscila, e ali trabalhava. Dizendo, pois, trabalhai não pelo alimento que se perde, não indica que se deva ficar ocioso, mas que convém trabalhar e dar aos demais. Essa, com efeito, é a comida que não perece, enquanto trabalhar pela comida que perece é ser apegado aos negócios mundanos. O Senhor disse-lhes isso, portanto, porque não cuidavam de sua fé, mas apenas queriam encher seus estômagos sem trabalhar. E a isso é que, apropriadamente, chamou de comida que perece. Santo Agostinho. Assim como dissera a samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Acrescenta agora: alimento que o Filho do Homem vos dará. Alcuino. Quando receberes o corpo de Cristo pelas mãos do sacerdote, não fixes tua atenção no sacerdote que vês, mas naquele que não vês. O sacerdote é quem administra esse alimento, não o seu autor. O Filho do Homem dá-se a si mesmo, a fim de permanecer em nós e de que nós permaneçamos nele. Não queirais receber este Filho do Homem como recebeis os demais filhos dos homens. Com efeito, ele está separado de todos por uma graça única e não está contado entre o seu número, pois este Filho do Homem é também Filho de Deus. Isso é o que acrescenta, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo, como dizendo: não me desprezeis por ser filho do homem, pois, sendo filho do homem, Deus Pai imprimiu sobre mim o seu selo, isto é, deu-me algo próprio para que eu não fosse confundido com todo o resto do gênero humano, mas, em vez disso, o gênero humano fosse redimido por mim. Santo Hilário de Poitiers. É da natureza dos selos reproduzir perfeitamente toda a figura que foi neles impressa, e não lhes falta nada do que foi impresso neles. Recebendo tudo o que é impresso, reproduzem por si o que quer que tenha sido impresso. Esse exemplo não é suficiente para explicar a geração do verbo, porque nos selos há uma matéria neles prévia, a diversidade entre o original e o impresso. E a impressão reproduz em uma matéria mais mole o selo gravado em um metal mais duro. Mas o Filho unigênito de Deus, que se fez Filho do Homem pelo mistério da nossa salvação, querendo dar a conhecer que possui em si mesmo a imagem do Pai, diz que nele o Pai imprimiu o seu selo. Por isso, pode-se entender que lhe foi dado poder para que nos preparasse alimento adequado para conseguir a vida eterna,
visto que continha em si toda a plenitude da forma de Deus. São João Crisóstomo, ou imprimiu seu selo, isto é, enviou-o para que nos trouxesse o alimento, ou ainda, imprimiu seu selo, isto é, deu-o a conhecer pelo seu testemunho. Alcuino. Em sentido espiritual, no dia seguinte, isto é, depois da ascensão de Cristo, estando a multidão de pé pelas boas obras e não deitada pelos prazeres terrenos, espera que Jesus venha a ela. Havia uma só barca, e esta é a Igreja, porque as demais barcas que vieram depois são as seitas dos hereges, as quais buscam seus próprios interesses e não a glória de Cristo. Por isso diz com razão: vós buscais-me, porque comestes 2 pães. Santo Agostinho. Quantos não buscam a Jesus somente para obter favores temporais? Um homem tem negócios e pede a intercessão dos sacerdotes. Outro é perseguido por alguém poderoso e se refugia na igreja. Raras vezes, porém, Jesus é buscado por si só. São Gregório Magno. Nestas pessoas, o Senhor condena aqueles que, dentro da Santa Igreja, aproximando-se do Senhor pelas ordens sagradas, não buscam nelas os méritos das virtudes, porém os interesses desta vida. Seguir o Senhor depois de ter sido saciado pelos pães é receber da Santa Igreja o alimento temporal. E seguir o Senhor não por causa dos milagres, mas por causa dos pães é aspirar ao ofício religioso não para crescer nas virtudes, mas para receber subsídios. São Beda. Também os que não buscam na oração as coisas eternas, mas as coisas temporais, buscam a Jesus, não por si só, mas por alguma outra coisa. Dá-se a conhecer, portanto, em sentido espiritual, que os conciliábulos dos hereges carecem da assistência de Cristo e de seus discípulos. Quando aqui se diz que vieram outras barcas, isso significa que brotaram, de repente, outras heresias. E na multidão que advertiu que Jesus não estava ali e tampouco seus discípulos, estão representados aqueles que, conhecendo os erros dos hereges, o abandonaram para vir à verdadeira fé. Alcuino. Entenderam que a comida que dura até a vida eterna era a obra de Deus e, por isso, perguntam-lhe o que deveriam fazer para obter essa comida, isto é, para realizar a obra de Deus. É o que diz o evangelista. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? São Beda. Isto é, que mandamentos devemos observar para cumprir as obras de Deus? São João Crisóstomo. Não perguntavam isso a fim de se instruir e praticar a instrução recebida, mas querendo induzi-lo a exibir novamente o seu poder. Teofilacto Diócrida. Cristo, embora soubesse que isso não aproveitaria em nada aquela multidão, respondeu-lhes para o benefício geral e mostrou-lhes, assim como a todos os homens, qual é a obra de Deus. Por isso segue, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Santo Agostinho. O Senhor não disse que acrediteis que ele existe, mas que acrediteis nele. Com efeito, não basta acreditar na sua existência para acreditar nele, pois também os demônios acreditavam na sua existência, sem que por isso acreditassem nele. E nós acreditamos na existência de Paulo, mas não acreditamos em Paulo. Acreditar nele, portanto, é amá-lo acreditando, adorá-lo acreditando, ir até ele acreditando e incorporar-se como membro de seu corpo. Essa é a fé que o Senhor exige de nós e que opera por meio da caridade. Contudo, a fé distingue-se das obras, conforme diz o apóstolo. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E há algumas obras que parecem boas sem a fé de Cristo, mas não são verdadeiramente boas, porque não se ordenam àquele fim do qual deriva sua bondade. Com efeito, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que nele crê. Por essa razão, o Senhor não quis distinguir a fé da obra, mas disse que a própria fé é a obra de Deus, porque é a própria fé que opera por meio da caridade, e não disse: a vossa obra é esta, mas a obra de Deus é esta, para que acrediteis nele e para que o que se glorie no Senhor. Crer nele, portanto, é comer daquela comida que dura até a vida eterna.
por que preparas teu dente e teu estômago? Crê e já comeste. Santo Agostinho. Ele convidava-os à fé, mas eles ainda pediam sinais. E isto é o que segue: que sinais realizas, para que vejamos e creamos em ti? Que obras fazes? São João Crisóstomo. Nada é tão irrazoável quanto dizerem isso, como se o Senhor não tivesse feito nenhum milagre, quando um milagre já tinha sido realizado diante dos seus olhos, e nem sequer deixam ao Senhor a escolha do milagre a ser operado, mas querem obrigá-lo a operar o mesmo que foi realizado em benefício dos seus pais. Por isso acrescentam: nossos pais comeram o maná no deserto. Alcuíno. E para não parecer que o maná deveria ser desprezado, enalteceram-no com a autoridade do Salmo, dizendo: como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. São João Crisóstomo. Tendo sido realizados muitos milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, lembram-se somente deste, pois era o que mais desejavam, em razão da tirania do ventre. Não dizem que Deus operou esse milagre para não parecer que o igualavam a Deus, nem citam Moisés para não parecer que rebaixavam Cristo, mas adotam uma solução intermediária, dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto. Santo Agostinho. O Senhor Jesus põe-se acima de Moisés. Com efeito, Moisés nunca ousou dizer que daria uma comida que não perece. A multidão sabia tudo o que tinha sido feito por Moisés e queria ver coisas maiores, como dizendo: tu prometes a comida que não perece, mas não fazes sinais como os de Moisés. Ele não nos deu pães de cevada, mas o maná do céu. São João Crisóstomo. O Senhor podia ter-lhes dito que Moisés tinha feito outros milagres maiores, mas não era o momento para falar disso. Agora, o Senhor buscava uma só coisa: atraí-los para o alimento espiritual. Por isso se segue. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas o maná não vinha do céu? Como então pode ser chamado pão do céu? Chame-se assim do mesmo modo como as aves do céu, e como é dito: do céu trovejou o Senhor. Diz que aquele pão não era verdadeiro, não porque fosse falso o milagre do maná, mas porque era figura e não realidade. O Senhor não disse: Moisés não vos deu o pão do céu, eu vos dei. Mas, em vez disso, põe Deus em lugar de Moisés e põe-se a si mesmo em lugar do maná. Santo Agostinho. Como dizendo: aquele maná representava a comida da qual acabo de falar, e todas aquelas coisas eram figuras de mim. Amais as figuras, mas desprezais o que elas significam. Com efeito, Deus dá o pão que era representado pelo maná, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso segue: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. São Beda. Não aos elementos do mundo, mas aos homens que habitam no mundo. Teofilacto Diócrida. Chama-se a si mesmo o pão verdadeiro, porque o maná simbolizava principalmente o Filho unigênito de Deus que se fez homem. Maná significa: o que é isto? Pois os judeus, quando viam, diziam perplexos uns aos outros: o que é isto? Ora, o Filho de Deus que se fez homem é o mais poderoso e admirável maná, de modo que a todos lhes ocorre perguntar: o que é isto? Como o Filho de Deus pode ser filho do homem? Como duas naturezas podem existir em uma única pessoa? Alcuíno.
assumindo a humanidade, desceu do céu e, sendo divino, dá a vida à humanidade. Teofilacto Diócrida. Este pão, sendo vida por natureza, enquanto filho do Pai vivo, realiza a obra que lhe é própria, pois dá vida a todas as coisas. Com efeito, assim como o pão da terra conserva a natureza fraca da carne, Cristo, pelas operações do Espírito, dá vida à alma e torna incorruptível até mesmo o corpo, pois pela ressurreição da carne concede a incorruptibilidade do corpo. Por isso diz que dá a vida ao mundo. São João Crisóstomo. Não dá a vida somente aos judeus, mas a todo o mundo. Eles, porém, ainda estavam voltados para as coisas inferiores. Por isso segue. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Embora ele houvesse dito: O meu Pai dá-vos o pão, eles não disseram: Roga ao Pai que nos dê, mas dá-nos. Santo Agostinho. Assim como a samaritana, a quem o Senhor disse: O que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, tomou essas palavras em sentido material e, querendo livrar-se da pobreza, disse: Dá-me dessa água. Estes dizem também: Dá-nos desse pão para que nos alimente e nunca nos falte. São João Crisóstomo. A seguir, o Senhor vai levá-los à tradição dos mistérios. Em primeiro lugar, fala da sua divindade. Por isso é dito: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Com efeito, isso não é dito do seu corpo. A respeito do seu corpo, de fato, falará ao final: O pão que eu darei é a minha carne. Aqui, porém, fala de sua divindade. Com efeito, é por causa do Verbo de Deus que a carne é pão, o qual, recebendo o Espírito, se torna pão celeste. Teofilacto Diócrida. O Senhor não disse: Eu sou o pão que nutre, mas o pão da vida. Com efeito, como todas as coisas estavam mortas, Cristo dá-nos a vida por meio de si mesmo. Ele não é o pão que dá a vida ordinária, mas o pão da vida que a morte não apaga. Por isso, acrescenta: Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Santo Agostinho. Quem vem a mim, isto é, quem crê em mim, e quando disse nunca mais terá fome, deve-se entender o mesmo que nunca mais terá sede. Com efeito, ambas as coisas significam a saciedade eterna, na qual não há nenhuma carência. Teofilacto Diócrida. Ou não terá sede nem fome, isto é, nunca se cansará de ouvir a palavra de Deus, nem padecerá de sede intelectual, como se não houvesse recebido a água do batismo e a santificação que é produzida pelo Espírito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,